Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Sandra Cristina Lopes, sou terapeuta e psicoterapeuta de família e casais. Quero compartilhar com vocês uma pequena história. Certa feita, um jovem casal recém-casados se muda para o campo. E dentre os presentes que eles receberam no casamento, eles ganharam um gatinho. E ali, nos primeiros meses, naquela vida ao campo, eles então se tornam muito apegados ao gatinho. Porém, o gato se apega mais ao esposo. Aquele jovem esposo era cacheiro viajante. E cada vez que ele viajava, ele retornava para casa muito feliz porque ia encontrar a esposa e também o amado gatinho. Porém, numa dessas viagens, ele regressa. E chegando em casa, ele encontra o gatinho muito magro, quase esquelético. E ali ele pergunta à esposa o que tinha acontecido. A esposa diz que não aconteceu nada de anormal e ela também estranha aquela magreza. E essa situação foi se repetindo a ponto de o casal começar a brigar, a entrar em conflito por causa dessa situação. Porque cada vez que o jovem esposo regressava para casa, o gatinho estava mais e mais maltratado. Até que um dia eles brigaram de uma forma tão agressiva que aquele jovem esposo disse para a esposa: a próxima vez que ele viajasse e voltasse para casa e o gatinho estivesse maltratado, ele então pegaria o gato e iria embora e abandonaria a esposa. E assim ele viajou. Só que ao regressar para casa, ele estava muito cansado porque a viagem fora muito longa. E ele resolve, então, descansar, pernoitar, na verdade, embaixo de uma grande gameleira, com uma frondosa copa. E assim ele ficou ali. Por volta da meia-noite, ele escuta vozes vindo lá de cima da copa da árvore. Como não tinha modo dele visualizar, não tinha uma lanterna, nada, ele só ficou ali ouvindo as gargalhadas e as falas empolgadas, como se fosse de pessoas. Porém, num determinado momento, ele escuta a voz de alguém muito empolgado, gargalhando, comemorando o feito que vinha acontecendo na casa dele. E então, aquela voz diz que ele havia se disfarçado de um gatinho e estava prestes a fazer um jovem casal se separar. E ali ele se revela, ele diz quem ele realmente é, que ele era um espírito imundo, mandado dos infernos para separar um casal. Porque ele tinha como missão, nesse plano espiritual, separar os casais, dizendo a voz que quem havia lhe mandado para aquela missão, odiava quando os casais tinham filhos, porque os filhos iam adorar o Criador. E ali, o jovem esposo começa a prestar atenção porque as outras vozes perguntaram: mas o que você está fazendo? E ele fala: não, esse casal, o marido é um jovem cacheiro viajante e quando ele viaja, a mulher dele cuida muito bem de mim, eu como, mas aí quando ele chega, eu fico bem magrinho para causar raiva naquele esposo. E ele então já determinou que na próxima viagem que ele vai regressar, que inclusive é esse fim de semana, se ele me encontrar magro, ele vai embora e vai me levar junto e vai abandonar a esposa. E assim meu plano vai estar executado com sucesso. Então todos riem em cima, lá na copa da árvore, comemorando. Só que aquele jovem cacheiro viajante era um servo do Senhor. E ele sai cautelosamente, sem fazer barulho, e volta para casa rapidamente, sem que um gatinho percebesse. E chegando em casa, ele começa então a contar à esposa tudo o que aconteceu. Mas aí ele fala para ela: você não vai dizer nada. Quando o gatinho regressar, deixa comigo. E pela manhã, quando eles acordam, o gatinho vem magrinho, sequinho, miando assim, que cortava o coração de dó. E ele então pega a Bíblia, ora a palavra do Senhor, ora falando a palavra, e expulsa o mal daquele gato. E o gato sai correndo e então sai daquela casa, daquela família.
Por que eu estou contando essa história para vocês? Que sim, é apenas uma história, mas que guarda uma essência muito importante. Essa história foi contada a mim pela minha mãe, que era uma exímia contadora de história. Há mais de 40 anos, porque eu era ainda muito menina e eu me lembro dela contando essa história, porque todos os dias à noite minha mãe tinha uma história muito interessante para nos contar. E ela contava sempre as histórias para nós e ela tinha uma moral da história. Queridos, a moral da história, dessa história em especial, é que o inimigo ele nunca vem como ele realmente é. Apesar de que nos nossos dias há uma cultura de evocação do mal, do satanismo, e que já está até normalizando quem ele é, né, a aparência dele, porém, se ele vier como verdadeiramente é para nós, nós é lógico vamos identificar. Por isso eu quero convidar você que vive, né, em família, que preste mais atenção nos sinais. O que está causando conflito na sua casa? O que realmente está por trás dessa pessoa, dessa situação, desse contexto? Porque as pessoas são boas, Deus nos criou. Portanto, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos bons. Sim, nós somos bons. Nós guardamos a essência da eternidade em nós. Mas o inimigo, ele é astuto. E ele usa de situações para criar conflitos, principalmente na família. Porque a família é o maior propósito de Deus para a humanidade. E a família hoje, ela é alvo de Satanás. Porque ele sabe que se destruir a família, se desmantelar a família, a sociedade toda vai pagar um preço muito caro, como nós já estamos pagando. Porque quando a família vai bem, acredite, tudo vai bem. Porque a família ela está no coração de Deus. Portanto, cuide da sua família, preste atenção. Atrás de alguém que te fere, existe um propósito que não vem de Deus. Aprenda a identificar quem está por trás do mal que você tem vivido. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais e possa fazer de você, marido, sacerdote do seu lar, e de você, esposa, a edificadora, que cuida da sua família como o bem mais precioso que vocês têm. Que Deus os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.